Finalmente, Momoyase e Seiko Ayase chegaram em Shimane, mas mais uma vez, o foco da história muda completamente para Okarun. Curioso para saber o que vai acontecer no capítulo 201 do mangá de Dandadan, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante também, é claro, ver os nossos outros conteúdos. O que eu sempre falo para vocês, que aqui é o canal de quem realmente assiste anime e lê mangás. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, espero que vocês estejam maravilhosamente bem, e não tem como não ficar depois daquele capítulo 1 da segunda temporada de Dandadan. Se a gente tinha dúvida sobre a animação, com toda certeza foram embora, e o estúdio Sensei Saru se mostrou um dos melhores estúdios de animação da atualidade. Eles estão seguindo um rumo um pouco diferente dos acontecimentos do mangá naquele arco, mas é claro que isso vai ser assunto para outro vídeo. Tem mais enrolação, vamos direto para o assunto principal, porque hoje a gente vai ter que usar todo o poder da mãe de Nai, a delinquência que a gente possui, para tentar descobrir o que Yuki Nobutatsu tá querendo aprontar nos próximos capítulos. Fazendo uma breve recapitulação, finalmente, no capítulo 200, tivemos a derrota completa do tufão humano e menor chance alguma daquela criatura retornar mais uma vez. É porque descobrimos que essa foi mais uma tentativa dos serponianos destruírem Momoyase. Mas tenho que comentar com vocês uma coisa. Ao que me parece, eles não querem mais pegar as bananas de Momoyase com propósitos evolutivos. Eles querem fazer de tudo para que o Saint-Germain não alcance a personagem. E sim, meus delinquentes, colocando o Saint-Germain ainda assim num papel mais misterioso de desde o início da sua primeira aparição. Antigamente a gente só via o Saint-Germain lutando contra yokais e roubando seus poderes e mostrando seu propósito único, que é ter o Dandadan. Mas agora ele quer Momoyase e não foi falado diretamente que ele irá matá-la, mas sim pegar a Momoyase. Todo mundo nesse mangá quer dar uns pegas na Momoyase, pelo amor de Deus. Os quadros do capítulo vão avançando e a gente tem a família Kito ameaçando Momoyase e os demais personagens diretamente da lua, após, é claro, receber um chute extremamente poderoso de Didi nos capítulos anteriores. E como eu sempre tô falando pra vocês, essa semana inteira, esse é o maior feito de força realizado de todo Dandadan. Pra você ter uma noção, esse feito de força em Naruto eu não vi nenhuma única vez, nem mesmo na batalha de Gai contra Madara e muito menos, é claro, na batalha de Naruto contra Toneri. Naquela época o Naruto já estava extremamente poderoso, então Yuki Nobutatsu tá querendo realmente brigar com gente grande. A gente finalmente tem Momoyase chegando na cidade de Shimane, e a cena automaticamente corta pro professor Murakami sendo preso, sendo revelado, é claro, pela Yuki todas as coisas que esse miserável fazia. Chupa Murakami vai derrubar sabonete na prisão. É aí que as coisas ficam complicadíssimas nesses capítulos, porque Quinta Sakata, a lenda do entretenimento, o cara mais inteligente dessa obra inteira e também o personagem que tem o maior hack de habilidades desse mangá, simplesmente revela que tudo está acontecendo daquela forma que é extremamente impossível rastrear as pessoas que estão tentando roubar os poderes, porque eles estão agindo exatamente como uma organização secreta e ninguém sabe quem é inimigo ou aliado neste universo. E ninguém mais, ninguém menos que nesses mesmos quadros que ele revela isso, aparece a enfermeira Queen levando Aira até o hospital. E se você acha que tinha pouco mistério, meus delinquentes, simplesmente surge Manjiro, enviado diretamente por Seiko Ayase para dar um item especial pro nosso queridíssimo Okarun. Ele larga na mão dele uma caixa e revela: minha mestra foi atacada por uns caras suspeitos, então ela estava preocupada, achando que vocês também poderiam ser alvos. Ela me disse para eu te entregar isto. E o capítulo se encerra com o nosso queridíssimo Okarun, extremamente curioso em saber o que diabos é aquilo. Você acha que Yuki Nobutatsu deu pistas sobre o que é aquilo? Ele deixou sim, só que somente no capítulo 1 do anime de Dandadan. Olha que sacana. A gente tem no capítulo 1 do anime de Dandadan ninguém mais, ninguém menos que a nossa queridíssima Vovó Turbo saindo diretamente de uma mala extremamente igual a esta que o Okarun recebeu. A gente vê que ele recebeu ela de frente, como se fosse uma espécie de caixa, mas se você olhar para o lado lateral, embaixo do canto inferior, tem um zíper que abre essa mala por completo. Então temos pouquíssimas chances de ser a Vovó Turbo que está dentro dessa mala. Seria uma quebra de expectativa? Realmente seria, mas você tem que lembrar que Dandadan constantemente quebra clichês. Então temos uma chance da Vovó Turbo somente aparecer dentro da mala e falar que foi sequestrada em algum momento por Seiko Ayase, que seria extremamente engraçado, mas temos que considerar alguns pontos interessantes também. Seiko Ayase não acredita
acreditem alienígenas. Então no meio daqueles itens, com toda certeza não terá nenhum item ou objeto relacionado a forças alienígenas, a forças extraterrestres. A possibilidade menos interessante de ter dentro desse baú seria nada mais, nada menos que o próprio taco de beisebol Ness, mas seria extremamente forçado o Ocaron utilizar esse taco porque ele não sabe lutar, como eu sempre falo, e ele também não tem poderes necessários para fazer isso. Então sobra somente duas opções: a lendária lâmina Kusanagi, espada capaz de exorcizar yokais, ou uma das espadas Asura que Seiko mostra ter extremo conhecimento sobre elas. E é claro que essa espada teria que aparecer em um momento ou outro, porque este, além, é claro, da quebra de maldição de Momoyase, é o plot principal desse arco. E aí sim, com toda certeza, se for um desses objetos, veremos o Ocaron completamente alucinado, destruindo tudo que é aliado e inimigo ao mesmo tempo. Porque os Ashuras são seres completamente malignos. Nosso meninão constantemente tem tendência a ser possuído por essas criaturas. Em posse de Seiko Ayase, possui duas lâminas pretas capazes de roubar os poderes e uma lâmina branca capaz de dar os poderes. Então, teremos trocas de habilidades dentro do universo de Dandadan em algum momento. Talvez teremos o Ocaron com os poderes do Mal-Olhado, seria extremamente interessante. Mas também seria curioso se uma daquelas facas brancas que a gente viu de Seiko Ayase tivesse a essência roubada da Vovó Turbo e ela pedisse por um bilhete dentro daquela caixa para ele esfaquear um maneco, e aí teremos a Vovó Turbo mais uma vez. Mas sem mais enrolação, vamos direto para o assunto principal do capítulo, que serão as possibilidades, as previsões do capítulo 201 do mangá de Dandadan. E eu tenho que dizer para vocês que Yuki no Butatsu é um baita de um sem vergonha, porque não temos a menor chance de ver a conclusão do que tem diabos dentro do objeto do Ocaron. O capítulo pode se iniciar diretamente com o Ocaron recebendo o objeto, tendo alguns diálogos, mas não abrindo a caixa no mesmo exato momento que recebe, ou só dando aquela olhadinha pra dentro para manter o mistério. Mas eu creio que com toda certeza esse capítulo não será focado no Ocaron e nos demais personagens, porque não tem espaço para eles agora, e como foi dado um objeto misterioso, o que eles têm que fazer é manter o mistério em cima desse objeto. Então a cena pode cortar para duas outras possibilidades. A primeira seria diretamente dentro de Shimane, com Seiko Ayase e Momoyase indo diretamente ao Santuário Izumutashi, o santuário do deus Okuninushi, onde possivelmente está acontecendo a reunião dos deuses. E ao chegar próximo do local, serem atacados por algumas pessoas, alguns seres misteriosos. Os Serponianos poderiam, porque eles ameaçaram diretamente Momoyase e mostraram ter interesse em pegar ela antes mesmo que o Saint-Germain apareça. Pelo que foi mostrado pra gente, Saint-Germain está em um local completamente diferente da cidade de Shimane, mas isso foi mostrado pra gente somente por volta do capítulo 183 do mangá de Dandadan. Então não teria como Saint-Germain estar diretamente naquele local, mas é claro que ele poderia deixar alguém marcado para enfrentar os personagens. E dado o estado atual do Seiko, qualquer batalha que ela se envolva será extremamente prejudicial para a personagem. Então eu também acredito que não teremos batalhas diretas, e se tiver uma batalha vai ser uma extremamente curta, porque eles estão em cima da hora para chegar dentro do santuário de Izumutashi. Então eles não têm muito tempo para perder e também não podem deixar ninguém para trás. Mas não acredito também, é claro, que a gente vai ter no capítulo 201 a chegada completa dos personagens direto no santuário de Izumutashi. Então creio eu que será um capítulo focado extremamente nos diálogos e algumas revelações pendentes que a gente teria. A segunda possibilidade, que eu acho muito mais interessante até mesmo do que mostrar o Santuário Izumutashi, ao menos de início, é o que vai acontecer com Aira no caminho do hospital. Até porque a enfermeira Queen se mostrou extremamente interessada em acompanhar a garota. E roubar os poderes de alguém que está indo para o hospital é a coisa mais fácil que existe. Ou ela está lá apenas para proteger Aira porque tinha uma personagem que nunca apareceu pra gente dentro de Dandadan, ouvindo a conversa de Yuki junto do policial. Então talvez ela tenha ido proteger Aira, mas desde que eu vi esses quadros, desde que eu vi um interesse que a enfermeira Queen mostrou na Aira, eu comecei a pensar em uma coisa: e se ela tivesse ligações diretas com a filha da seda acrobática, ou fosse a própria filha desse yokai? Seria extremamente interessante se o Yuki no Butatsu fizesse isso, porque aí saberemos de vez o que aconteceu com aquela personagem que ficou em aberto e a gente não faz a menor ideia do que tem acontecido. É claro que a enfermeira Queen tem somente a pintinha na bochecha que deixa ela diferente, mas isso pode ser rapidamente
inalterado. E eu lembro que eu falei pra vocês em algum dos meus vídeos de teorias anteriores que Aira em algum momento vai encontrar a filha da seda acrobática e terá uma evolução de poderes, depois, é claro, de se vingar do que as pessoas fizeram com a seda acrobática. Seria uma história extremamente interessante se Yuki Nobutatsu decidisse seguir, e é claro que todo mundo iria adorar. As previsões pro capítulo são exatamente essas. Esse capítulo é impossível, é claro, de ter conclusões, tanto a conclusão do que é o objeto misterioso do Ocarun e do que vai acontecer com Momoyase, Seiko Ayase e Aira. Não temos como fazer conclusões, até porque todos os personagens estão no mesmo status. Temos que ir a determinado local e temos que fazer determinadas coisas, então esperem um capítulo que somente revele as coisas dos bastidores, quem está por trás dos ataques, o que eles pretendem fazer quando roubar todos os poderes. Talvez essa resposta não tenhamos diretamente, mas com toda certeza alguma menção ou outra teremos nesse capítulo. E o capítulo vai se encerrar daí somente com Momoyase de frente para o Santuário de Shimane, coisa que a gente espera já há muito e muito tempo. Mas eu quero saber da sua opinião, deixe nos comentários aí o que você acha que tá para acontecer em Dandadan, e gostou da teoria onde possivelmente a enfermeira Queen é alguma parente ou a própria filha da seda acrobática? Também, claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada dançarina no botão do like, me ajuda bastante. No mais é isso, e Sonar quem diz, vá ver os meus outros conteúdos. Tchau!